Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos dentro da garagem da minha casa, como muitas vezes já aconteceu, e hoje vamos fazer uma viagem até Lisboa e vamos aproveitar para sujeitar o carro que eu tenho hoje conosco a um teste de autonomia em autoestrada a velocidades de autoestrada. Estou dentro do Tesla Model 3, o Long Range Dual Motor, a única versão que ainda não tinha testado aqui no canal. Para aqueles que já viram os vídeos anteriores, esta é a nova aquisição que fizemos para o canal. Vamos sujeitá-lo a muitos testes, mas hoje, como disse, vou sujeitá-lo então a uma prova de autonomia em autoestrada, a velocidades de autoestrada, uma vez que a autonomia continua a ser um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades e uma das perguntas mais relevantes que aqueles que compram um carro elétrico fazem. Este carro tem uma bateria de 78 kWh bruta, 75 aproveitável, mais coisa, menos coisa, isto porque a Tesla não é muito clara nunca a fornecer dados sobre estes elementos, o que eu acho que é algo que não é aceitável, até porque se o consumidor quiser questionar a vida útil da bateria, a degradação da bateria, sem os elementos adequados pode não ser capaz de os pôr em causa. Mas, como vos disse, vamos então sujeitá-lo a uma prova de autonomia e nós vamos fazer, deixem mostrar-vos aqui, vamos fazer 332 km, portanto uma muito boa viagem daqui até Lisboa. O carro prevê que nós cheguemos ao local com 15% de bateria, sem necessidade de qualquer carregamento. Estava a ver se eu conseguia aqui mostrar a viagem da forma como estava planeada, mas falta-me aqui um iconezinho que eu ainda não consigo encontrar. Seja como for, 333 km ou 332 km em autoestrada a velocidades de autoestrada, até porque o carro prevê 2 horas e 52 minutos para lá chegarmos, portanto está perfeitamente dentro daquilo que são os limites que nós iríamos fazer. O carro está carregado a 100% e neste momento estima uma autonomia de 573 km, mas naturalmente se esta fosse a autonomia seria qualquer coisa extraordinária, mas a autoestrada vai baixar consideravelmente. Para mim, este valor aqui não é ainda real. Eu diria que no máximo dos máximos nós vamos chegar com 5% de bateria. Para fazermos estes 332 km numa só carga, não podemos ter uma média muito superior a 21 kWh por cada 5 km percorridos. Portanto, mas muitos elementos que vamos já conseguir extrair deste teste. Deixem-me também aqui mostrar-vos uma coisa. Nós vamos aqui às viagens e lá está, vamos zerar aqui a viagem atual, reiniciar a viagem atual, ok, resinalização, e pronto, vamos começar então com tudo a zero, vamos ver também quantos kWh gastamos, para ver então de facto se conseguimos apurar um elemento concreto da bateria. Vou eventualmente usar o ar-condicionado e o cruise control para fazermos esta viagem. São 5 horas e 34 da manhã, hoje é feriado no sítio onde eu trabalho e nada melhor do que usar um feriado para, em vez de ficar a descansar, ir fazer esta viagem até Lisboa e depois voltarei com outro carro. Ok, meus amigos, vamos então para a estrada, falo convosco lá mais adiante. Até já! Ora bem, meus amigos, e cá vamos nós na autoestrada e primeiro 51 km já percorridos e vejam que esta extraordinária média de consumo, 16.5, e vamos em autoestrada a velocidades de autoestrada, 125 km aqui no odómetro, cerca de 120 no GPS, em bom rigor um bocadinho mais, como vocês podem ver ali. E o navegador a dizer que nós agora chegamos ao nosso destino com 34% de bateria. Se isto assim for, é absolutamente extraordinário chegarmos, depois de fazermos 330 km, chegarmos ao nosso destino com 36 km. Eu julgo que este consumo ainda irá subir, ainda temos muito quilómetros para percorrer naturalmente, mas se isto fosse verdade era absolutamente incrível. Toda a gente fala maravilhas deste navegador da Tesla, que tem em consideração a inclinação do terreno, declive. Eu estou de facto impressionado. Se for este o valor,
tem que, de uma vez por todas, tirar o chapéu à Tesla. Como vos disse, nós vamos aqui no Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, a aquisição que fizemos para o canal. Há um vídeo, todo um vídeo acerca disso. Aliás, vão ser publicados vários vídeos naquilo que eu vou chamar a série Tesla, onde vamos falar de muitas coisas sobre este carro, dicas, enfim, problemas, aspectos mais positivos e menos positivos, tudo para que quem queira comprar este carro, que hoje em dia se vê em todo lado, e percebe-se porquê, porque o preço praticado pela Tesla é muito difícil de bater, mas um carro que se vê em todo lado e toda a gente puder comprar. Pois bem, há muitas coisas que vocês devem saber antes de tomar essa decisão. Como vos dizia, este é o Model 3 Long Range Dual Motor, é a versão intermédia do Model 3. Para quem não sabe, a Tesla apresenta três modelos do Model 3, ou três versões do Model 3, assim é que é. A versão Model 3 Tourer, que tem apenas tração traseira e uma bateria de 62 kW, se não estou em erro, 72 kWh bruta, 58 aproveitável, 57 aproveitável. Depois tem esta versão, que é a versão com uma bateria de 78 kWh bruta, 75 aproveitável, e depois com a mesma bateria que este carro tem a versão Performance. Esta e a versão Performance têm tração às 4 rodas, 2 motores, mas nem por isso isto afeta aqui de nenhuma forma o consumo deste carro, pelo menos por aquilo que agora se vê. É verdade que o carro tem muito poucos quilómetros, tem 581 km, a bateria pode ainda não estar muito bem calibrada. Eu já o carreguei 2 vezes a 100% para ver se conseguia garantir a calibração da bateria em pleno. Falaremos depois em outros vídeos, tudo tem a ver com os carregamentos, como é que se deve carregar no dia-a-dia as baterias dos Tesla. Para já, estamos então nesta prova de autonomia em autoestrada, a velocidades de autoestrada. Enfim, a Tesla não oferece informações muito fidedignas ou muito claras sobre um conjunto de elementos do carro. Por exemplo, o tamanho da bateria. Há aqui uma especulação, nunca se sabe muito bem. A Tesla, se formos ao site da Tesla, quando vamos configurar o carro, ele não fornece nenhuma informação sobre o tamanho da bateria. E mesmo quanto à potência, quando eu recebi o carro, na ficha técnica do carro falava em 350 cavalos de potência e cerca de 500 Nm de binário, mas depois, se formos ao site da configuração, a potência é muito superior a esses 350 cavalos, fala ali na casa dos 500 cavalos, que é, aliás, muito semelhante àquela que a versão Performance obtém. Enfim, se vocês desse lado conseguirem ajudar-nos a clarificar isto, tanto melhor. Mas então, como vos digo, seguimos então aqui nesta viagem. O carro é muito silencioso, condições climatéricas perfeitas, estão 16 graus lá fora, o dia vai aquecer naturalmente, mas isto significa que com esta temperatura não é preciso ligar o ar-condicionado e portanto estou aqui apenas com a ventilação ligada, mas pronto, vamos ver, não há vento, não há chuva, melhor é praticamente impossível. Ok, meus amigos, falo convosco lá mais adiante para vermos como é que este Tesla se vai comportando nesta viagem. Até já! Ora bem, e cá vamos nós na nossa viagem. Já percorremos 154 km e vejam este impressionante consumo, 16.5 kWh por cada 100 km percorridos. E o carro continua a estimar que nós chegaremos ao nosso destino com 26% de bateria. E se as contas se mantiverem assim, não anda muito longe da verdade. Eu aposto entre os 20% e os 25%, 26% é um ótimo valor. Ainda falta subir ali a Serra das Candeeiras, ainda vamos ter ali alguns percursos com mais inclinação e mais exigentes para o carro. Mas este consumo é impressionante, sem dúvida
nenhuma. Vamos então continuar aqui a nossa viagem, o Tesla aqui a surpreender e de que maneira na sua capacidade de poupar energia. Continuamos a circular a autoestrada a velocidades da autoestrada, 125 km, cerca de 120 no GPS, aliás, como podem ver ali um bocadinho mais. Este ecrã central tem muito boa qualidade, aliás, é o único ecrã que nós temos aqui, naturalmente, e portanto é bom que seja de qualidade, a informação é clara, a informação é rápido, o ecrã é muito rápido a funcionar, reage muito bem ao toque, reage muito bem a tudo que, qualquer contacto que se faça com ele. Tem este mapa gigantesco, mas tenho pena que, enfim, a Tesla não tem o CarPlay nem o Android Auto, porque assentam na qualidade do seu sistema, mas, por exemplo, ter um GPS gigantesco que oferece relativamente poucas informações, por exemplo, a mais-valia do Waze nesta matéria faz muito sentido. Ter que vir aqui com o Waze ligado no telemóvel porque não tenho as informações todas que eu gostaria de ter no ecrã da Tesla é algo decepcionante. Fala-se que a Tesla está a trabalhar numa loja própria para se poder descarregar aplicações próprias, mas eu julgo que nesta matéria não é preciso inventar muito. O CarPlay, Android Auto funcionam maravilhosamente bem, ou então embutir essas aplicações no próprio sistema. Este sistema de navegação é bom, indica-nos os carregadores, enfim, presta informações bastante úteis, mas eu quero mais. E isto ter que levar num carro que é uma monta de tecnologia, ter que levar dois sistemas de telemóvel e o ecrã do carro para obter as informações todas que eu pretendo e no fundo gastar dados móveis do meu telemóvel e gastar os dados aqui do próprio carro, aliás temos que pagar 9,90 € por mês para conseguirmos obter toda a informação que se pretende, é um pouco decepcionante. Mas pronto, vamos então continuar aqui a nossa viagem ao volante deste Tesla Model 3. Falo convosco lá mais adiante. Até já! Ora bem, meus amigos, continuamos na nossa viagem e ultrapassamos aqui um marco importante. Estamos com 53% de bateria, como vocês podem ver ali, e vejam quantos quilómetros já fizemos. 208 km, ou seja, mais de 200 km com uma bateria, mais de 200 km com apenas 50% da bateria, não chega a isto, não chega a 50%, num teste normal de autonomia eu estaria agora algures a dar a volta para trás, viemos quase até Santarém. Não liguem ali ao parcial da esquerda, tive que fazer uma pequena paragem técnica. O que vamos ter agora como referência é o do meio, onde diz desde o carregamento, 209 km percorridos, 35 kWh de bateria já gasta, ou de energia já gasta, e médio consumo continua ali nos 16,5. Se estes dados se mantiverem assim, e vejam, o carro conseguiu regenerar 1%, neste momento estamos com 54%, porque estamos naquela descida antes de Santarém, mas isto significa, vejam ali, que resultado fabuloso, para já 210 km com menos de 50% de bateria. Isto significa que este carro pode passar, a manterem-se estes resultados, pode passar a marca dos 400 km com uma só carga de bateria. Tenho que tirar de facto o chapéu à Tesla. Eu, quando fiz a compra deste carro para o canal, foi a compra mais racional que eu fiz, disse na altura no vídeo, volto a dizê-lo. Não seria o carro que eu comprava por várias ordens de razão, mas reconheço a eficiência do carro e foi por isso precisamente que decidimos comprá-lo. Continuo a dizer que chegaremos com 29% de bateria ao nosso destino, depois de termos percorrido, quando lá chegarmos, mais de 330 km. Se assim for, também absolutamente incrível. Este carro a transmitir muita confiança, então nesta matéria
aos seus compradores. Naturalmente que as condições climatéricas são excelentes, estão 18 graus lá fora, como vocês podem ver, estrada perfeitamente seca, não há ventilado nenhum, é verão puro e duro, não apanhámos aqui ainda nenhum congestionamento de trânsito, por isso também saímos muito cedo do Porto, já vos disse, hoje é um dia da semana normal, mas para mim é dia de feriado, e então eu gastei este dia a fazer esta viagem. E isto é tão mais importante porque eu vou a Lisboa buscar um carro, o Mercedes EQS SUV, eu já experimentei esse carro, mas agora numa versão mais moderada, tem uma bateria de 120 kW bruta, 108 aproveitável, e vamos ver se esse carro com uma bateria substancialmente maior, um terço maior do que temos neste Tesla, consegue fazer este percurso com a mesma tranquilidade e naturalidade que aqui o Tesla está a fazer. Volto a dizer, este é o resultado para estas condições climatéricas. Naturalmente que em condições climatéricas mais adversas o consumo e a autonomia será diferente, apesar disso a transmitir aqui muita confiança, porque se eu conseguir fazer mais de 400 km com estas condições climatéricas, seguramente que com condições adversas 300 km estarão perfeitamente garantidos. Isso significa, uma vez mais, que a velocidade de autoestrada que nós vamos, 125 aqui no odómetro, cerca de 120 no GPS, um bocadinho mais, significa que, como dizia, uma viagem autoestrada entre Lisboa e Porto é uma viagem que se faz com tranquilidade. Eu uso esta viagem para fazer alguns testes, porque é uma ótima referência para toda a gente, quase toda a gente já fez uma viagem destas entre Porto, Lisboa, Lisboa-Porto, ou pelo menos têm noção de como é que é esta viagem, e quando me perguntam tantas e tantas vezes qual é a autonomia deste, ou daquele outro carro, eu costumo sempre usar como uma referência: olha, consegues fazer Porto-Lisboa com uma só carga, ou não consegues fazer. E as pessoas ficam então com uma imagem mental, uma ideia mental mais facilitada daquilo que é efetivamente a autonomia deste carro. E neste caso, bem, 400 km de autonomia, se for o que nós vamos conseguir, passamos Lisboa, podemos fazer perfeitamente a viagem Porto-Lisboa, que ainda sobra bastante bateria para as nossas voltinhas. Mas o mais difícil também já passou, e por isso vamos continuar aqui a nossa viagem. Eu julgo que agora, tanto quanto me recordo, não haverá aqui grande surpresa em termos de morfologia do terreno, e isso significa que esta média de consumo impressionante de 16,2 kWh por cada 100 km percorridos é de facto de se lhe tirar o chapéu, é de dizer de facto que a Tesla tem aqui um produto excelente. Um carro com pelo menos 350 cavalos de potência, tração às 4 rodas, ele está calçado com umas jantes de 18 polegadas. Vamos então continuar a nossa viagem, falo convosco lá mais adiante, também para vos mostrar uma outra coisa. Até já! Ora bem, meus amigos, à medida que nos aproximamos do nosso destino final, estamos a chegar à marca dos 300 km, como vocês ali podem ver, e a média de consumo continua nos 16,1 kWh por cada 100 km percorridos. O carro continua a estimar que chegamos com 29% de bateria, e nós neste momento temos 35% de bateria. Faltam-nos 34 km para chegar ao nosso destino, ou seja, não há dúvidas nenhumas que nós conseguimos fazer 330 km em autoestrada, a velocidade da autoestrada, neste Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, o que é absolutamente impressionante. Mas mais impressionante que isso é o facto de ainda termos depois tanta energia disponível. Já gastámos 48 kWh de energia numa bateria de 75 kWh aproveitável, 78 bruta. Uma autonomia deste género traz muita confiança ao consumidor, ao condutor, na medida em que, além de mais, precisa de depender menos da rede de carregamentos, porque precisa de carregar menos vezes. Passei em Leiria, passei em Santarém, onde tantas vezes acabo por ter que parar para carregar muitos dos carros, mas aqui nada disso se mostrou necessário, e a verdade é que
Eu, quando inicialmente saí de casa, estava a pensar num consumo na casa dos 21 kWh por cada 100 km percorridos e estamos bem mais abaixo desse valor. É impressionante o valor de consumo deste carro. Assim, sim, é assim que de facto as coisas devem ser feitas. 16,1 kWh por cada 100 km percorridos em autoestrada, a velocidade de autoestrada, é certo, volto a dizer, condições climatéricas impecáveis. Vejam, agora ali temos um bocadinho de vento, mas nada de extraordinário, e isso ajuda. E de que maneira? Este carro tem uma bomba de calor, portanto também no que diz respeito depois à gestão da climatização, especialmente no tempo mais frio, é uma coisa positiva, mas a verdade é que é assim que as coisas devem ser. E daqui a Tesla só consegue e só tem que melhorar. Quanto melhor for o seu produto, mais consumidores olharão para si como uma solução para comprar o seu carro elétrico. Carros mais eficientes exigem baterias menores, menor pegada ecológica, menos custo ao consumidor, enfim, um win-win, como se costuma dizer. Este carro tem uma potência pico de carregamento na casa dos 250 kW. É verdade que não se consegue manter nessa velocidade muito tempo, mas é a velocidade pico. Eu irei fazer vários testes de carregamento com ele, para depois também percebermos efetivamente como é que é a curva de carregamento. Já em corrente alternada ele consegue carregar até 11 kW. É uma arquitetura de 400 volts, se calhar estaríamos na hora de passarmos para uma arquitetura de 800 volts, mas a verdade é que por hora funciona muito, muito, muito bem. Ok, meus amigos, falo convosco agora quando for a hora de chegarmos ao nosso destino final. Até já! Ora bem, meus amigos, e chegamos ao nosso destino e vejam aqui, 334 km percorridos, apenas uma média de 15,9 kWh por cada 100 km percorridos, chegámos com 29%. O carro estima ainda uma autonomia aqui de 165 km, mas eu neste valor não confio, prefiro confiar neste aqui, 156 km, e eu diria que de facto pelo menos mais 140 km eu consigo fazer, ou mais 130 km eu consigo fazer com esta média final de consumo. Impressionante o que nós conseguimos fazer com este Model 3 Dual Motor Long Range. Custa carregar este carro em casa 12 euros, o que significa que nós, tendo gasto apenas 70%, mais coisa, menos coisa, custa cerca de 8 euros, 8 euros e meio fazer esta viagem. Se querem um carro para fazer viagens longas, sem preocupação, sem se preocuparem com efetivamente os carregadores e as filas de espera e tudo mais, esta é uma excelente solução e com um preço bastante em conta. Ok, meus amigos, obrigado por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade.